Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Oncocamp e hoje nós temos a participação das dentistas que fazem parte da equipe multidisciplinar aqui da Oncocamp, a doutora Luciana Bunemé e a doutora Daiane Meneguso. Sejam bem-vindas a esse bate-papo. Olá, é um prazer estar aqui e nossa função é deixar a saúde oral o melhor possível e orientar e dar suporte para o paciente durante todo o tratamento. Seja bem-vinda, doutora Daiane. Muito obrigada e é uma honra estar aqui na Oncocamp. E, claro, esperando vocês, pacientes, para avaliação inicial, né, para a gente incluir aí a odontologia dentro do tratamento oncológico. Bom, nós participamos de várias campanhas durante o ano, Julho Verde, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas a realidade é que o paciente oncológico, ele é visto como todos os pacientes oncológicos, e a importância do dentista é para todos os pacientes, não exclusivo daquele que tem câncer de mama, câncer de próstata e assim por diante. Então, diante de várias perguntas que nós estamos tendo nas redes sociais, nós convidamos as dentistas para vir esclarecer um pouquinho dessas questões. Então, o paciente chega na Oncocamp, doutora Luciana, tem o câncer, né? Então, ele vai passar pelo oncologista, ele vai fazer a sua primeira consulta e acredito eu que, em seguida, ele já passa para a equipe multidisciplinar para poder fazer esse acompanhamento como um todo. Então, qual é o papel do dentista nesse atendimento ao paciente? Olha, o papel do dentista principal é manter a saúde oral do paciente em dia. Então, como que nós vamos fazer isso? A gente vai receber o paciente para uma consulta inicial, no qual, muitas vezes, a gente precisa também de radiografias para complementar o nosso diagnóstico. E o principal é remover foco de infecção, remover cárie, muitas vezes a necessidade de restaurações, adaptação em prótese, porque dessa forma nós vamos manter o paciente o mais saudável e harmônico possível, para que o paciente não tenha que interromper o tratamento oncológico dele por conta de algum processo exacerbado em boca. Em segundo lugar, nós vamos orientar o paciente na sua higiene e em alguns cuidados específicos, por exemplo, um fio dental atraumático, o creme dental sem o lauryl sulfato de sódio, que ele agride a mucosa oral. E também, durante o tratamento, nós vamos orientar o paciente com relação à manutenção dessa saúde, que muitas vezes há necessidade de alguns produtos auxiliares e a nossa aliada, na maioria dos tratamentos, é a laser terapia. Não é em todos os tratamentos que há necessidade, que existe esse efeito colateral em boca, mas a gente só vai saber depois que definido o plano de tratamento e os quimioterápicos que serão usados. Esse paciente, ele chega para o dentista e cada paciente leva um tratamento específico. Então, quais são os tipos de efeitos colaterais que podem causar na boca do paciente? Bom, a gente tem uma listinha aí de efeitos colaterais que podem acontecer, mas antes de eu falar dessa listinha, é importante eu deixar claro que, dependendo do tipo de tratamento, a gente tem efeitos diferentes. Então, olha só, quando um paciente é submetido à quimioterapia, a quimioterapia ela age sobre células que estão se multiplicando rapidamente, né, que são as células tumorais. As células da mucosa oral, na verdade, todo o trato gastrointestinal, né, da boca até o ânus, ela se multiplica a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, depois que eu faço a quimio ou a rádio, eu vou ter efeitos colaterais em boca, porque eu vou tentar destruir essas células. Então, a quimioterapia, ela age assim. Ela tenta matar também células, né? Tudo que está se multiplicando rápido, assim como a mucosa da boca. E nisso, a gente tem, então, um efeito muito grave, que é quando essa célula da mucosa, ela morre, a gente tem a abertura da mucosa, que é uma úlcera, uma afta, né? Que a gente chama de mucosite oral, que é o principal efeito colateral dos tratamentos oncológicos. Como a Luciana falou, não são todos os tratamentos que causam mucosite oral, mas eu posso ter outras coisas também, mucosa, como alteração de paladar,
né? Ou inflamação na mucosa da orofaringe, então dificuldade de deglutição. Eu posso ter sangramentos, né, decorrentes dessa mucosite. Eu posso ter agressões nas glândulas salivares, tá? Então o paciente também pode ter uma secura bucal, principalmente em pacientes que fazem a radioterapia. E aí a radioterapia é legal explicar que ela só age localmente. Então, só vai ter efeitos em boca os pacientes que receberem radioterapia em cabeça e pescoço. Então, câncer de orofaringe, câncer de cavidade bucal, né, cavidade oral, todos esses recebem radiação direta. E aí, não apenas a mucosa vai ser comprometida, como também as glândulas salivares, o músculo, a pele, todo o caminho que essa radiação vai fazer até chegar no tumor pode ter comprometimento. Por isso, a importância da gente fazer a laser terapia, porque vai agir também nesses efeitos colaterais. Bom, diante de tantos efeitos colaterais, é normal a gente se assustar, não é? Mas o papel do dentista, nesse caso, é fundamental. Então, como que o dentista pode diminuir esses efeitos, diminuir a dor desse paciente, melhorar a qualidade de vida dele? Bom, Tati, a nossa função não é assustar, né? A ideia é minimizar esses efeitos colaterais e, dessa forma, nós vamos atuar. O paciente tem que vir com uma frequência no nosso consultório para que a gente possa sempre estar observando se a higiene está adequada, se o paciente está fazendo da maneira adequada. Muitas vezes, diante do planejamento de tratamento, nós vamos instituir alguns produtos auxiliares para que minimize esses efeitos colaterais e ajude o paciente a passar pelo tratamento. E a laser terapia é um aliado importante no sentido de tanto tratar como prevenir esses efeitos colaterais. Bom, por várias vezes vocês citaram o nome de laser terapia e o olho brilha. A laser terapia realmente é uma forte aliada nesse tratamento oncológico dos efeitos colaterais? Bom, essa é uma pergunta muito ampla, mas eu diria que sim, com certeza. Vou dar uma explicadinha, então, o que é esse termo laser terapia, e eu até vou acrescentar mais um, que agora estão utilizando muito, que chama fotobiomodulação. Olha que interessante. Foto, luz, bio, vida, modulação. E o que acontece na laser terapia? A laser terapia, então, é um equipamento, é um laser, uma máquina que faz luz, e que essa luz, na verdade, ela vai ser absorvida por algumas substâncias nas células, tá? A gente sabe que luz carrega energia, é uma radiação eletromagnética, né? Vamos complicar um pouco aqui. Mas essa energia, então, ela vai ser doada a uma célula que está lesionada. Toda célula lesionada, que acabou de receber uma quimio, acabou de receber uma rádio, ela começa um processo inflamatório grande. E quando a gente coloca energia nessa célula, ela, tem energia aqui para regenerar. Então, ela regenera. Então, a laser terapia é uma doação de energia para as células, para colocar essas células de volta à sua homeostase, à sua normalidade. E assim, então, a célula regenera. Então, olha que interessante. Os efeitos colaterais, que a gente, né, já pincelou alguns, por exemplo, a mucosite oral, que é a ferida de boca, tem um processo que acontece, como se fosse uma fase de acontecimento. Logo depois da químio, logo depois da rádio, a gente tem um processo inflamatório na mucosa, que a gente não vê a princípio, né? Então, o paciente acabou de fazer a químio, acabou de fazer a rádio, não está sentindo nada na boca. Só que esse processo inflamatório ele acontece embaixo da mucosa. E essa inflamação vai, né, exacerbando até que essa célula morre. Quando a gente faz o laser nesse processo inflamatório, a gente põe energia nessas células voltam ao normal e não morrem. E isso é a prevenção da mucosite oral. Na verdade, não é que a gente está prevenindo uma coisa que não tem nada acontecendo. Não, já está acontecendo, subclínico, a gente não vê. E aí, o laser vai lá, por isso que tem que ser o laser, né? A gente tem um plano de tratamento que tem que ser seguido certinho para ter esse efeito, para inibir essa inflamação, né? A gente modula o processo inflamatório. Então, a gente salva essas células de morrerem.
Então, a gente salva as células da mucosite, né? Então, a gente não tem mucosite. Ou a gente salva as células das glândulas salivares, que também são afetadas, então o paciente não tem tanta alteração. Ou se ele tiver durante o tratamento, logo que o tratamento acaba, o paciente volta à sua normalidade em relação à saliva. A gente, por exemplo, tem alterações de paladar, né? Então, essa mucosa lingual também é alterada. A gente tem dificuldades, né? O paciente tem dificuldade de engolir, deglutição. Então, quando a gente faz o laser, inclusive a gente aplica de forma extraoral a luz, para justamente regenerar essas células de orofaringe e o paciente parar de ter essa dificuldade de engolir. Né? A fala, se eu não tenho infecção, se eu não tenho inflamação. E, além disso, a gente também conta com uma outra tecnologia, né, digamos assim, que é a terapia fotodinâmica, que a gente associa à luz vermelha do laser um corante, e que nessa combinaçãozinha gera radicais livres em excesso, que matam os micro-organismos da boca. Então, a gente tem infecções secundárias que podem acontecer, cândida, né, o nosso conhecido sapinho. Quando a gente está com a imunidade baixa, ele aparece. E que, às vezes, a gente, né, tem pacientes que não respondem à medicação da anistatina ou fluconazol. Então, a gente também usa a terapia fotodinâmica para reverter esses acontecimentos em boca. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, falei de todos. Ah, uma coisa muito importante, já ia esquecendo. Nos pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço, é muito comum uma queimadura de pele. Não sei se vocês já viram, uma alteração de cor de pele. E isso também a laser terapia ajuda. Né? A gente faz a laser terapia na pele do paciente durante todo o tratamento de uma forma preventiva. Ou se o paciente aparece, né, com essas queimaduras, a gente também ajuda a tratar. E tudo isso é sem dor. Ah, sim, o tratamento é indolor. Tem paciente que dorme na cadeira, né? É uma delícia fazer laser, é uma luzinha, é como se fosse uma lanterna mesmo. Tem até alguns pacientes que brincam, nossa, mas é só isso? Falei, vamos ver se vai ter efeito. E na hora, né, acabou de fazer a sessão, o paciente já consegue comer, já consegue deglutir, né, engolir. Então, o resultado é uma mágica mesmo. Na verdade, energia, né? Se a gente pegar a luz do sol e apagar, acabou a vida na Terra. Porque a luz do sol é a nossa fonte primária de energia. Então, a gente só melhorou um pouco a técnica, colocou no equipamento, né, pegou a dose certa, a cor certa daquela luz, para fazer, então, uma terapia. Tanto que a laser terapia, ela é feita em várias áreas da saúde. Né? A gente tem regeneração de feridas com laser, a gente tem pós-operatórios, a gente tem o laser na odontologia em outras áreas, em dor, né, na fisioterapia. Então, a laser terapia é energia, né? Todas as células do corpo querem um pouquinho de energia extra para regenerar. É assim que funciona. Que bom que existe, então, a laser terapia na vida do paciente, não é mesmo? Outra pergunta que a gente não quer assustar, mas que veio à tona, é qual o efeito colateral mais severo que pode acontecer no tratamento oncológico do paciente? Existe realmente uma ocorrência que a gente considera severa, que é a osteonecrose ou a osteoradionecrose, que pode ocorrer quando o paciente faz algum tratamento específico, de quimioterápico específico, ou ele recebe radioterapia de cabeça e pescoço. Por isso que a nossa preocupação na prevenção, no início, é grande, porque dessa forma a gente vai poder, inclusive, prevenir esses efeitos após ou durante o tratamento. O paciente que vai receber a radioterapia de cabeça e pescoço ou esse quimioterápico específico, ele pode ter uma dificuldade em reabsorver e formar de novo o osso na cavidade oral. E isso leva a uma necrose óssea, que é de difícil tratamento, e a laser terapia vai poder ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento. Por isso que nós, né, nesse início de tratamento, orientamos o paciente desde o começo a remover foco de infecção, remover cárie, evitar que ele tenha que ter uma intervenção cirúrgica, um dente que tenha que ser extraído ou um dente que tenha que ser implantado. Isso tudo pode levar a uma necrose e a osteonecrose ou a osteoradionecrose. Então, essa é a nossa preocupação no intuito de prevenir essa ocorrência indesejada.
Bom, pensando então em todos esses fatores que você acabou de colocar, doutora, um implante, uma cárie, uma extração, o que esses fatores podem implicar no tratamento oncológico? Então, na verdade, tudo que for feito antes do tratamento oncológico é permitido. Né? Então, se o paciente tiver que fazer uma extração, esse é o melhor momento, antes de começar a químio, antes de começar a rádio. Se tiver que fazer um implante ou remover um implante, ou tratar uma cárie, tudo isso tem que ser feito antes. Por quê? Porque se tiver qualquer intervenção depois, justamente porque está recebendo a rádio, né, nessa região, a qualidade óssea fica totalmente diferente, então pode desencadear uma osteoradionecrose, ou, dependendo do medicamento que o paciente estiver tomando, isso pode implicar também numa necrose nessa região onde tem a infecção. Então, é muito importante o paciente iniciar o tratamento oncológico com a boca linda, sem nenhuma infecção, né? E, claro, manter. Então, os cuidados de higiene bucal durante o tratamento são muito importantes, né? A gente sempre fala que é o padrão ouro de higienização para os pacientes que estão sendo submetidos a químio ou radioterapia de cabeça e pescoço. Bom, nós falamos do tratamento do paciente que passa por tratamento de quimioterapia, de radioterapia, mas eu acho que faltou a gente ressaltar o paciente que faz transplante de medula óssea. Ele tem algum efeito diferente, efeito colateral diferente, ou até mesmo um cuidado que deve ser diferente daquele paciente de quimioterapia e radioterapia? Na verdade, sim. Esse paciente, ele está, né, geralmente hospitalizado, porque ele vai receber o transplante. Ele tem uma imunidade muito baixa, né, porque ele recebe altas doses de quimioterapia. Então, todos os efeitos mucotóxicos, né, tóxicos à mucosa oral, eles são agravados. Então, é quase que todos os pacientes que forem fazer transplante vão acabar tendo alguma coisa em cavidade bucal. Por isso que é muito importante nesses pacientes a gente estar fazendo, né, a laser terapia de forma preventiva e intensa. Quase que todos os dias a gente acaba irradiando esses pacientes. E é muito importante ressaltar que para esses pacientes, não fazer o laser é o principal risco de insucesso no tratamento, né, no transplante. Porque uma infecção sistêmica num paciente que está com a imunidade zero pode ser gravíssimo. Então, é muito importante esses pacientes estarem sendo assistidos por dentistas, né, capacitados, que conseguem identificar e fazer avaliação prévia de qualquer alteração, que conseguem identificar dificuldades ou até mesmo mudanças necessárias na higiene bucal para manter, né, essa qualidade bucal. E quase que todos os dias. Então, o acompanhamento odontológico nesses pacientes é fundamental e, inclusive, né, pela MASC, que é a Multinational Association of Care Cancer, ela é uma recomendação. E a Agência Nacional de Saúde aqui no Brasil também inclui no rol de procedimentos, né, dos convênios a utilização da laser terapia. Então, é muito importante o laser nesses pacientes, principalmente. Bom, pensando agora no paciente oncológico que é atendido aqui na Oncocamp, então vamos esclarecer um pouquinho, doutora Luciana, como que funciona todo esse procedimento. Ele chega na Oncocamp e ele está com o diagnóstico do câncer. Como que ele deve proceder? Bom, esse paciente vai ser agendado no horário mais conveniente e aí nós vamos orientar o paciente no tratamento que ele irá fazer, de acordo com o tratamento que ele irá fazer, e muitas vezes esse paciente tem que passar por um tratamento odontológico, que poderá ser com a nossa equipe ou com o dentista da confiança dele. Bom, acredito que nós conseguimos esclarecer as dúvidas, mas fica uma mensagem final, doutora? Com certeza. E o meu recado é: procurem sempre um profissional habilitado em laser terapia, dentista e que tenha formação na área oncológica, né? A gente tem um olhar bem diferente do que os dentistas convencionais, justamente para prevenir e tratar todas essas afecções bucais decorrentes do tratamento oncológico. Bom, foi um ótimo bate-papo, muito esclarecedor. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês e lembrá-los que a avaliação
do dentista na Oncocamp, a primeira avaliação, a primeira consulta é gratuita, é de direito do paciente que faz o tratamento aqui na Oncocamp. Então, logo que você chega na primeira consulta com o seu oncologista, converse com ele a respeito da equipe multiprofissional. Vocês têm o direito de ser atendido de forma integral e aqui na Oncocamp nós priorizamos isso, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aos próximos bate-papos. Até lá!